Caríssimos, caríssimos, gente, Paulo Júnior falando, até vou sentar aqui. Eu acabei de fazer uma caminhada relativamente prolongada, fazendo compra do supermercado. Então, acho que agora que eu estou percebendo, eu estou olhando para a câmera e eu estou sentindo na câmera a pulsação que coisa maluca, que coisa engraçada. É bom para a gente lembrar o quanto a gente é biológico, isso talvez tenha um pouco a ver com a pauta de hoje aqui. A questão é a seguinte, eu ainda estou para organizar isso de uma maneira um pouquinho mais, sei lá, mais formal, de uma maneira um pouquinho mais perene, de uma maneira um pouquinho mais usável. Algumas coisas estão na minha cabeça faz tempo e que eu estou compartilhando aqui de uma maneira solta, mas da pior maneira possível em termos de, sei lá, eu não sou alguma coisa que você possa citar no seu trabalho acadêmico, porque você não consegue colocar no livro tal, na página tal, do renomado autor. Não, estou falando em vídeo, né? Não que a academia, eu já percebi que uma das melhores maneiras de eu ser completamente invisível é ser visível demais. Acho que eu estou ficando tão visível que ninguém mais me enxerga. Mas a questão aqui é outra. A questão falando em academia, eu infelizmente no meu tempo não tinha internet, não tinha mídia interativa, não tinha nada disso, então eu me formei numa coisa que foi rádio e TV, trabalhei um pouco com isso, mas no fim acabei trabalhando num negócio que não existia, né? Então eu não tive a alegria de ter uma formação específica disso. Mas por outro lado, às vezes eu vejo que algumas das coisas que talvez estejam sendo ensinadas, que eu estou careca de falar aqui que são mitos, ou que são, sei lá, que não são conceitos muito úteis, eles têm um ônus, eles têm um custo, eles talvez estejam por trás, esses benditos mitos, que sei lá, que afinal o cara está aprendendo, ele tem que pegar alguma coisa de um livro, e se está no livro muitas vezes, ou já é antigo demais, ou sei lá, mas nem vou falar da questão de antiguidade, mas vou falar da questão da gente achar que em digital existe alguma regra escrita em pedra, ou regras escritas em papel, né? Pelo menos a minha experiência até agora, de ter visto algumas plataformas de perto e de dentro, inclusive, é que muitas vezes as coisas que deram certo de uma maneira completamente desconcertante para quem fez. O Flickr tem uma história, o Flickr era um projeto que explodiu, sobrou uma parte e de repente na época virou um puta, né, o Flickr, mas na verdade foi o resto de um projeto maior, né, que conseguiram fazer sobreviver. Quem podia imaginar que o Twitter fosse bombar? Que princípio que está por trás do Twitter que fez ele bombar? Só se a gente fizer engenharia reversa, só se a gente fizer tipo autópsia, né? Autópsia, necrópsia, seja o que for, né? Porque na verdade acho que toda vez que algum produto digital, alguma inovação dessas dá super certo, quem acertou a mão fica desconcertado e fica muito inseguro, porque nunca sabe como continuar esse sucesso e como não estragar esse sucesso, né? O Mark Zuckerberg deve dormir mal, apesar dos milhões todos, né? Mas acho que alguns desses mitos eu quero questionar aqui. Não vou fazer uma lista exaustiva, porque também é muito exaustivo ficar segurando a câmera nessa posição, e para vocês deve ser assistir também. Mas um deles por exemplo, essa questão de achar que nós somos essencial, que primeiro, redes sociais são uma coisa eterna e perene, né? Quando na verdade talvez os seres humanos sejam seres sociais, isso é indiscutível, e tendam a formar grupos, isso é indiscutível, e dentro dos grupos existe espírito de comunidade, também é bastante sólida a afirmação, mas daí até fazer o pulo para esse nosso espírito gregário, social, comunitário, para dizer que uma plataforma como o Facebook traduz isso, talvez não. Então, esse mito de que a gente seja social, que a gente queira compartilhar o tempo todo, acaba fazendo com que você, na hora de criar alguma coisa, você tem lá que ticar essas caixinhas, né? As caixinhas das modinhas do momento. Qual é a modinha? Todo mundo quer publicar foto com filtro, todo mundo quer fotografar o seu próprio almoço, todo mundo vai querer comentar, todo mundo vai querer seguir a sua marca, todo mundo só porque você está lá. Eu tenho certeza que quem está um pouco mais de tempo nessa área deve ter um monte de história de fiasco, coisas que deram completamente errado, mesmo que tenham se baseado nos cânones da época. Eu lembro, por exemplo, da questão dos blogs corporativos. Chegou uma hora que os gurus do 2.0, sempre tem alguém pegando carona nessa história, esse andando na janelinha, foram vender para as empresas que o segredo era o blog corporativo. Deve estar tudo às moscas, deve estar tudo absolutamente abandonado, arruinado por aí. Eu vi de perto muitas dessas coisas darem errado.
né? Porque partiu-se do pressuposto que isso era universal, que valia para todo mundo, quando de repente algumas dessas coisas parecem ser universais, mas na verdade foram adotadas por uma minoria, só que ela é tão ruidosa que ela passa a impressão de que ela representa o resto da humanidade, o que não é bem assim. Na verdade, os grupos sociais, os países, as cidades, todas elas têm valores, têm funcionamentos diferentes. É muito difícil você criar alguma coisa que seja universal e global e vai funcionar igual para todo mundo. É lógico que esse é o sonho de qualquer engenheiro, é lógico que esse é o sonho de qualquer desenvolvedor. Normalmente quem vem da carreira de exatas, eu passei um tempo na carreira de exatas, você não é treinado para nuances, para subjetividades, para diferenças culturais, para valores diferentes. Você é acostumado a uma mentalidade Excel, cartesiana, né? E eu sei o quanto isso é desconfortável para quem é da área técnica. Eu sei porque eu saí da área técnica e fui para a área de humanas, e eu lembro qual foi o choque de você sair de um mundo de certezas e fórmulas, né, para um mundo em que, putz, isso funciona para essa audiência, sim ou não, né? Então talvez isso até tenha sido uma digressão que eu fiz aqui que seja boa. Fórmulas funcionam mal e mal no mundo de exatas. Algumas das fórmulas que a gente talvez esteja usando no digital, você é uma pessoa e você vai ser muito mais feliz se você tiver 1 milhão de pessoas que você, entre aspas, chamou de amigos. Talvez sim, talvez não. Eu vou criar uma plataforma que vai ser movida pelo impulso natural de todo mundo querer tirar foto de comida. Talvez sim, talvez não. Eu vou, pensa aí quantos mitos a gente está vendo, que o digital é free, que o digital é global, que... Para. Muitos dos sucessos que a gente vê hoje, eles não só tiveram que reescrever essas regras, como é muito difícil até hoje você conseguir justificar porque deram mais certo que os outros. Twitter, de novo, né? Então, a questão que eu coloco aqui é o seguinte: ok, tem um certo conforto imaginar que você tem todas as formulinhas no bolso, na fórmula é as pessoas isso, as pessoas aquilo, digital isso, digital aquilo, compartilhar isso, compartilhar aquilo, essa métrica, blá blá blá. Você sai com esse montinho de regras que na verdade provavelmente vão te levar a criar alguma coisa que seja redundante, que seja obsoleta ao nascer, né? E que seja pior do que isso, um desperdício não só de recursos, mas de oportunidade. Então, fica aqui, só para encerrar essa história, nesse videocast aqui movido literalmente ao pulso do coração, né? O que move essa história toda do digital não é o digital, são pessoas. São pessoas. Se a gente não entender esse bicho biológico aqui, se não entender essa criatura, que é uma criatura essencialmente incoerente, essencialmente múltipla, essencialmente imprevisível, essencialmente irracional, né, exceto honrosas ocasiões, cara, o que a gente vai estar fazendo é, como se diz em inglês, formulaico. A gente vai estar repetindo, a gente vai estar reforçando um pseudo-cânone, reforçando um pseudo-dogma, reforçando uma lição que na verdade foi errada. Porque se tem alguma lição aqui, entender pessoas. Só para fazer um parênteses, só para encerrar, quer ver uma coisa curiosa? O Facebook parte do princípio que eu tenho a minha identidade, ele traduz a minha identidade, eu, René de Paula, posso colocar ali tudo que é meu. Só que na verdade eu não sou um, né? Eu não sou ninguém, Eu sou um no trabalho, eu sou um com a minha família, eu sou um com os meus amigos de um certo círculo, um pouco diferente com os amigos de outro círculo. Uma plataforma que se baseia no ela não me atende. Então hoje mesmo eu acabei de fazer uma coisa meio esquizofrênica, que foi espatifar a minha identidade em 3 caminhos diferentes. Então para os meus, para os links que eu compartilho sem parar, eu criei uma página. Tá lá, são links que eu compartilho, é uma curadoria minha, o Radinho de Pilha. Para aquele lado mal-humorado, provocativo, chato, eu criei uma página para os desaforismos e mantive uma página minha para eventualmente compartilhar esses vídeos aqui, compartilhar alguma coisa que diga respeito à minha carreira, etc. e tal. Para coisas de família, para coisas mais pessoais ainda, aí esquece Facebook, porque aí ele não atende essas minhas dimensões, e fui para o Google Plus usar os círculos, porque lá pelo menos eu me permito, né, selecionar como eu sou para cada um. Então, fica aqui essa provocação: se você quiser criar alguma coisa realmente original, esqueça as fórmulas, tá?
esqueça as formas. Bom, René de Paula Júnior, muito obrigado pela companhia aqui. Roda e avisa.